Olá pessoal, bom dia. Em um dos vídeos anteriores, eu falei sobre o ensacamento de goiabas, para evitar o ataque de mosca das frutas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o ensacamento da graviola, para evitar o ataque de brocas, e não de mosca das frutas. E também evitar a ocorrência de determinadas doenças, como a podridão mole dos frutos, que geralmente ocorre quando os frutos são danificados pelas brocas. O ensacamento da graviola eu acho bem interessante pelo fato da gente ter uma menor quantidade de frutos por planta, comparado com a goiabeira, né? Tá certo? Então os frutos são grandes. Então, o custo do ensacamento é diluído em função do tamanho do fruto, né, e do valor do fruto, né? E também um outro ponto importante é o fato de existirem poucos produtos registrados para a cultura da gravioleira. Então, fica difícil para um técnico recomendar um produto mediante receituário agronômico, né, para que o agricultor possa aplicar esse produto na cultura. Então, a gente observa em muitos casos produtores aplicando alguns produtos que geralmente não são registrados para a cultura. E esse é um problema bastante grave, tá certo? Então, o ensacamento dos frutos, né, reduz muito e evita, em alguns casos, até o uso de agrotóxicos. Então, é uma técnica muito recomendada na cultura da gravioleira, tá certo? Nessas imagens iniciais, a gente pode observar, acompanhando a seta aqui na parte esquerda superior, frutos na fase ideal de ensacamento, frutos com 3 a 5 centímetros de diâmetro, tá certo? Aqui ao lado a gente vê um fruto um pouco menor, então a partir dessa fase aqui, os frutos já podem ser ensacados, mas muitos produtores preferem sacar frutos um pouquinho maior, porque eles alegam que ocorre um maior abortamento de frutos, né? Quando a gente ensaca frutos muito novinhos. Mas a partir dessa idade já é viável. E posterior a essa fase, a gente tem uma grande possibilidade dos adultos, né, da praga já ter colocado os ovos aqui e os frutos já estarem, né, com a presença da broca, tá certo? Aqui a gente observa um fruto em estágio intermediário de desenvolvimento, ensacado, né? Tá certo? O saquinho tem que ser bem grande, porque a graviola desenvolve bastante. E aqui embaixo a gente vê a ocorrência de uma doença, né? Que é a podridão mole dos frutos. E se a gente observar bem nessa região de ocorrência da doença, a gente vai observar algum dano físico provocado pela broca. E esse dano que realmente vai facilitar, né, a penetração de alguns fungos na polpa do fruto, na parte da casca aqui, e vai facilitar a ocorrência dessa doença, tá certo? E aqui a gente tem um fruto sadio, né? Então é sobre isso que a gente vai abordar neste vídeo. Bom, na cultura da gravioleira, a gente tem dois tipos de broca que atacam os frutos ainda bem novos. A broca do fruto, que é uma mariposa, acompanhando aqui a seta, né? É uma mariposa. E essa mariposa, ela coloca os ovos sobre a superfície dos frutos ainda bem novos. Frutos, como a gente viu anteriormente, com 2, 3 centímetros é, de tamanho, tá certo? E aí as larvas nascem e começam a raspar os frutos para penetrar para o interior dos frutos. Então, onde as larvas raspam os frutos, fica esse dano físico e nesse local do dano, a casca, o tecido morre e a casca não desenvolve. Então, muitos frutos atacados por broca do fruto ficam defeituosos, né? Ficam com esse defeito aqui. Então, isso é muito comum no caso da graviola. A outra broca é a broca das sementes, tá certo?
que é uma vespa, é tipo um marimbondo, né? Como a gente pode observar aqui na parte direita inferior, tá certo? O adulto coloca os ovos sobre a superfície dos frutos também, bem novos ainda, e as larvas penetram na semente. A semente, quando ela está bem novinha, o tegumento é bem mole, ela consegue penetrar para dentro da semente e vai desenvolver dentro da semente. E antes do fruto completar o seu amadurecimento, a vespa, o adulto, sai de dentro do fruto. Então, ele deixa esse orifício aqui, ó, que a gente, acompanhando a seta aqui, ó, deixa esse orifício. É por esse ferimento aqui, esse orifício, que fungos que estão na parte externa do fruto aqui vão penetrar e vão provocar aquela podridão mole, como a gente pode observar na fase intermediária aqui. Então, os danos provocados na superfície do fruto que permite a entrada desses fungos para dentro do fruto e provocar essa podridão, tá certo? Então, quando a gente faz o ensacamento, tanto a mariposa como a vespa não consegue colocar os ovos na superfície dos frutos. Então, é uma prática muito eficiente no controle dessas duas pragas que são muito importantes para a cultura da gravioleira. Com relação aos materiais utilizados, né, os tipos de embalagem, de sacos, né, utilizados no ensacamento, a gente tem aqui sacos de TNT, que é tecido, não tecido, tá certo? Esse saco é interessante porque ele permite trocas gasosas, permite a troca de vapor de água, né? Tá certo? O fruto, quando respira, produz algum vapor de água, e quando a embalagem é impermeável, esse vapor pode condensar e criar um microclima muito favorável para determinadas doenças, tá certo? Então, o TNT é muito interessante. E o saco tem que ser realmente bem maior do que o utilizado na cultura da goiabeira, tá certo? Então, sacos no mínimo de 25 por 35 centímetros. E no mercado, a gente encontra esses rolos aqui com 500, 800 sacos de TNT. É um produto mais difícil de ser encontrado no mercado, mas em casas especializadas, geralmente nas ceasas, né, a gente encontra com uma certa facilidade esse tipo de embalagem. Na parte intermediária aqui, a gente vê um fruto ensacado com saco plástico comum, aquele utilizado em supermercados, né, tá certo? E esses sacos são muito mais fáceis de serem encontrados no mercado. Qualquer casa de embalagem a gente consegue encontrar. E tem várias dimensões, né? Como a gente pode observar aqui. Então, os mais utilizados são de 35 por 45 e 30 por 40. Então, tem que ser um saco grande, porque o fruto desenvolve bastante. E no caso do saco plástico, a parte de baixo aqui, a boca do saco fica aberta, tá? Para retirar a umidade que está dentro do saco aqui, tá certo? Então, tanto a vespa como a mariposa, ela não consegue dar a volta aqui, entrar para dentro do saco para fazer, para colocar os ovos. Então, só essa barreira física aqui já impede, tá certo? Então, não precisa de fechar, tá certo? Porém, em regiões muito úmidas, esses sacos aqui podem reter muita umidade e favorecer a ocorrência de algumas doenças, principalmente doenças fúngicas. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, no fundo de quintal, quando a gente não tem outra opção, esse saco plástico é bem interessante de serem utilizados também. Outra embalagem para fundo de quintal, né, pequenos produtores, sacos confeccionados de folhas de jornal, tá certo? Então a gente confecciona um saco de 30 por 40, né, envolve todos os frutos, né, e isso também é bem eficiente. Agora, esses sacos, eles devem ser bem feitos, né, porque o fruto vai ficar ensacado cerca mais ou menos de 3 meses, tá certo? Então, a gente tem que usar um material um pouco mais resistente. Então, com relação ao ensacamento, alguns dados que eu acho importantes, os tipos de embalagem nós já comentamos, e tem um outro aqui que são embalagens feitas com telas tipo mosqueteiro, sombrite, telite, né, que a gente utiliza muito em pesquisa.
quando a gente vai desenvolver algum experimento. As dimensões do saco a gente já comentou, no mínimo de 25 por 35, porque os frutos são bem grandes, né? A época ideal de ensacamento, frutos entre 3 e 5 centímetros de comprimento. O período que vai desde a abertura da flor até a colheita são cerca de 5 meses. É lógico que em regiões mais frias pode ser até 7, 8 meses, e em regiões um pouco mais quentes pode ser um pouco menos. Mas um ponto interessante na cultura da graveoleira é que logo após a polinização das flores, os frutos, em estágio muito inicial de desenvolvimento, ele passa por um período de repouso, que a gente chama de estágio de quiescência, tá certo? Então o fruto não desenvolve, o fruto fica paralisado durante mais ou menos 2 meses, tá certo? E só a partir desse período de quiescência é que o fruto começa a desenvolver novamente, tá certo? Então, o ensacamento ele ocorre após esse período de quiescência. Então, o ensacamento, na realidade, vai durar cerca de 3 meses, mais ou menos, tá certo? E não 5 meses. Como a gente comentou anteriormente, algumas doenças são favorecidas pelo ataque de broca, pelo dano físico provocado na superfície do fruto, tá certo? Então, esses ferimentos na casca dos frutos vai favorecer a infecção por fungos, principalmente, tá certo? E aqui, na parte direita inferior, a gente tem 2 frutos, né, com ocorrência de podridão mole, tá certo? E nessa região aqui onde ocorre a podridão, pelo menos no início da podridão, se a gente observar, no caso da broca das sementes, a gente vai observar um pequeno orifício, como a gente pode observar aqui na parte inferior esquerda, aqui, ó, a seta aqui. É através desse orifício que os fungos que estão na superfície do fruto vai começar a entrar aqui e vai começar a provocar a podridão mole. Tá? Então ela começa numa área pequena e depois se espalha por todo o fruto. E aqui a gente tem um fruto sadio, sem ocorrência de broca, com certeza, e sem ocorrência da podridão mole. E na parte superior, a gente vê aqui o dano provocado pela broca do fruto, né? Tá certo? Que ocorre, né? A morte do tecido, onde que as larvas da broca, da vespa, né? Rasparam aqui, o tecido morre e o fruto não desenvolve nessa região aqui e muitas vezes ocorre a deformação do fruto, tá certo? E aqui também pode ocorrer também a entrada de fungos nesses danos provocados aqui também. Então, muitas vezes a pessoa quer pulverizar um fungicida para controle desse fungo, mas na realidade a causa principal são esses danos que permitiram a entrada do fungo para dentro do fruto, tá certo? Então, o ensacamento também vai evitar a ocorrência dessas doenças, tá bem? E aqui a gente tem o ponto ideal de colheita dos frutos, né? Tá certo? A graviola é um fruto climatérico, né? E a gente já comentou isso em outro vídeo. Fruto climatérico é aquele que a gente pode colher o fruto de vez e ele vai completar o amadurecimento depois de colhido, tá certo? Então a gente colhe o fruto de vez, tá certo? A graviola, ela tem um período de vida útil, que a gente chama de vida de prateleira, de comercialização muito curto. Então, depois de colhido de vez, a gente tem cerca de, no máximo, 7 dias para fazer essa comercialização da graviola, tá certo? E depois que os frutos ficam macios, o período reduz muito, cerca só de 2 dias. Então, geralmente, a gente colhe o fruto de vez. E como que a gente identifica, né, o ponto ideal de colheita? Aqui a gente tem embaixo aqui 4 frutos, acompanhando a seta. Então, a gente tem, que a gente fala separação das espículas. Espículas são esses espinhos carnosos aqui na superfície do fruto, tá certo? Então, aqui a gente tem um fruto com as espículas bem unidas, então ainda não está no ponto ideal de colheita, tá certo?
E quando as espículas começam a distanciar, a gente começa a ver esses gomozinhos aqui, ó, o fruto já entra na fase quase ideal de colheita. E quando a gente observa os gomos de forma mais clara, as espículas mais afastadas, aqui sim é o ponto ideal de colheita dos frutos, tá certo? Então, e aqui um fruto já bem, estágio bem avançado de maturação, tá certo? Então, quando a gente vai colher o fruto para comercialização in natura, como os frutos são muito sensíveis a danos físicos, a gente coloca eles em embalagem de papelão, em camada única, bem protegidos, com ventilação, né? Tá certo? Para evitar qualquer tipo de dano. Então, nessa embalagem aqui, os frutos podem ter uma vida de comercialização cerca mais ou menos de 7, no máximo 10 dias. E aqui do lado a gente vê frutos colhidos. Isso aqui é numa propriedade que produz polpa de graviola, né? Então os frutos são colhidos de vez, colocados em um galpão. Eles forram o chão aqui com jornais, né? Folhas de jornais, e colocam os frutos. E todo dia vem uma pessoa apertando esses frutos para ver quais frutos estão no ponto ideal para serem despolpados, tá certo? Então, isso é muito comum em propriedades que produzem polpa de graviola, tá certo? Outro ponto importante, né, para a gente ver o ponto de colheita é a mudança de cor, né? Então, a gente tem aqui uma cor verde mais escura, aqui começa a clarear um pouco, e quando o fruto está no ponto de colheita, a gente vê uma cor verde clara, tá certo? Então, esses são os cuidados, né, que a gente tem que tomar tanto na colheita como na comercialização dos frutos da gravioleira. Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.